Guia do paciente do antipsicótico risperidona. Eu sou o Dr. Rafael Gomes, médico psiquiatra, e nesse vídeo você vai aprender um jeito de orientar o seu paciente, fazer a psicoeducação sobre esse antipsicótico muito usado, principalmente no SUS, de uma maneira que você vai ganhar tempo e que o paciente vai melhorar a adesão ao seu tratamento. Rafael, mas o título é Guia do Paciente, essa aula é para médicos? Pois bem, é claro que pacientes, familiares são muito bem-vindos a assistir essa aula, mas o principal, eu quero te ensinar essa metodologia, esse jeito de organizar o conteúdo e da maneira como você vai passar para o seu paciente. E a grande sacada é que você não explique tudo durante a consulta, até porque o tempo é limitado. Esse é o primeiro ponto. O tempo é limitado. Você não tem 3 horas para ficar falando tudo de tudo da risperidona ou do antipsicótico ou do antidepressivo que seja. Você tem um tempo limitado. E ainda que se você tivesse, provavelmente o paciente não iria se lembrar de tudo que você escreveu, tudo que você falou para ele na consulta, porque ele está nervoso, está ansioso, porque não reteve toda a informação. Então, uma maneira muito eficaz que eu venho usando aqui na prática clínica de você fazer a psicoeducação do seu paciente em relação à medicação que você prescreveu, melhorar a adesão e ficar respaldado juridicamente, inclusive, é você entregar um material, um PDF, por exemplo, de apoio para ele ler, ele acessar esse documento depois da consulta. E aqui eu vou exemplificar com a risperidona, mas você pode fazer para qualquer medicação. Então, muito bem, vamos exemplificar aqui para a risperidona, esse antipsicótico. Como é que eu organizo? Quais são as informações que eu acabei escolhendo para passar para o paciente ler depois da consulta? Eu me baseei nas dúvidas mais comuns, nos problemas mais comuns que eu vejo nesses anos de prática clínica. Então, passaremos sobre os seguintes tópicos: advertências de uso, para que serve, como usar, posologia, efeitos colaterais, precauções, interações medicamentosas, overdose, casos de uso, doses aumentadas, exageradas, algumas notas, dose esquecida, quando o paciente esquece, e ele esquece mesmo, faz parte, armazenamento e uma referência que eu usei para elaborar esse material. Antes de mais nada, uma dúvida muito comum que os pacientes trazem é o seguinte: doutor, eu compro o genérico, o similar de referência, qual a referência, qual o similar? É interessante você já deixar listado. Então aqui eu costumo fazer isso. Deixo o nome do princípio ativo, no caso a risperidona, o de referência, que é o Risperdal, né? Nesse caso aqui, genérico, são os assinalados com G, e os nomes lados similares. Lembrando que eu, como médico psiquiatra, não tenho nenhum conflito de interesse para falar de psicofármacos aqui. Eu não recebo nenhuma verba, nenhum incentivo financeiro de indústria farmacêutica. Tudo que eu falo aqui, eu tenho um conflito de interesse com os meus pacientes e com os meus alunos. Advertência. Primeiro a gente começa falando da parte ruim, um cuidado que o paciente tem que tomar em relação a essa medicação. É uma coisa que é pouco falada, mas é muito importante, principalmente se você atende pacientes idosos. A gente sabe que a risperidona é muito usada para casos de alterações comportamentais de idosos com quadros de demência. Então tem uma agitação psicomotora, tem uma inadequação do comportamento, uma desinibição, e às vezes a gente usa um antipsicótico de maneira off-label, mas a gente usa para manejar esses sintomas. E tem um porém: idosos, pacientes demenciados que usam antipsicóticos de maneira geral, a risperidona, inclusive, tem um risco aumentado de mortalidade por doenças cardiovasculares. E é uma coisa que está lá na bula que a gente deve orientar o paciente, não verbalmente na consulta, mas nesse material. Porque, eventualmente, se tiver algum problema, nós respondemos juridicamente. E o familiar e o paciente precisa estar ciente desse risco. Tudo é custo-benefício em psicofarmacologia. Então, a gente precisa orientar quais são os riscos também. Para que serve a medicação? Esse é um item muito importante também. Por quê? Eu digo que os nomes dos psicofármacos são muito infelizes, né? Então, antidepressivo serve para depressão e para muitas outras coisas. Antipsicóticos, assim também, não serve só para psicose. Então, a gente usa a risperidona, por exemplo, para outros quadros. Ela pode ser usada, então, para esquizofrenia, mas para bipolaridade, fase de mania, por exemplo, para irritabilidade e alterações comportamentais de pacientes autistas, uso off-label, pacientes com transtorno de personalidade borderline. Então tem muitos usos não restritos ao nome do psicofármaco. Então aqui ainda no item para que serve, eu gosto de colocar qual é a classe da medicação: antipsicóticos atípicos, para o paciente ter uma ideia do que ele está tomando, né, de que tipo de remédio a gente está falando. Como a medicação age, basicamente, então, olha, a medicação vai ajudar a restaurar o equilíbrio de certas substâncias naturais no cérebro. No caso, vai ser a dopamina, um bloqueio da dopamina. Não é para aprofundar, é para dar uma ideia geral para o paciente não ficar tão perdido. Próximo item: como usar. Aqui é o simples, mas que precisa ser falado muitas vezes. E tudo bem, o paciente fica com dúvida mesmo. Então a gente fala desde orientações gerais, como tomar essa medicação por via oral, pela boca, com ou sem alimentos, né? Geralmente 1 ou 2 vezes por dia. Né? Nós médicos vamos orientar
como o paciente vai tomar. Adiantamos algumas informações em relação às doses, porque o paciente fica com dúvida, estou tomando 2 mg da risperidona, mas o meu vizinho toma 4, será que está errado? Não, então olha, a dosagem é baseada na sua idade, condição médica, resposta ao tratamento e outros medicamentos que você possa estar tomando. A gente adianta também a perspectiva da velocidade de introdução, da velocidade de retirada. Então, por exemplo, para reduzir o risco de efeitos colaterais, o seu médico pode orientá-lo a iniciar esse medicamento em uma dose mais baixa e aumentar gradualmente. Continue a tomar esse medicamento mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar esse medicamento sem consultar seu médico. Basicamente, qual que é a bigadia, né? Use conforme for orientado. Teve dúvida? Converse com o seu médico. Não pare, não invente moda, não aumente dose, não reduza a dose, não pare de repente, porque isso pode ser drástico. E tem efeitos colaterais, e esse é um dos mais importantes. Produção, momento foguinho. Temos um momento foguinho aqui, você sabe que quando nas minhas aulas aqui no YouTube, lá na comunidade, nos cursos, tem o momento foguinho, é um dos momentos mais importantes do curso. Se você lembrar só isso, eu já me dou por satisfeito. Qual é a questão dos efeitos colaterais? Temos uma grande dificuldade quando a gente vai fazer a psicoeducação dos efeitos colaterais, porque eles são muito diversos e variados. Alguns são mais frequentes, outros menos. Então, como eu, Dr. Rafael, gosto de fazer. Na consulta, eu falo os que são mais frequentes, 1 ou 2 ou 3 no máximo, e alguma coisa que pode ser muito grave e que o paciente precisa ficar atento se acontecer, ele me liga, ele me avisa, ou ele vai para pronto-socorro. Aqui no material de apoio, que ele vai receber, para ele olhar depois com calma, sozinho, sem a minha presença, sem o psiquiatra falando, eu coloco mais coisas, eu coloco efeitos colaterais que são mais frequentes, tá? Para ele ter uma ideia, não para assustá-lo, mas para ele saber que aquilo pode acontecer e que se acontecer, tá tudo bem, ele acabou entrando na estatística. Então, em relação à risperidona, o que esperar dela? Então, efeitos colaterais comuns, mais de 10% dos pacientes referem são sonolência, a gente sabe que é bem comum, a risperidona e os antipsicóticos atípicos de maneira geral dão sono mesmo, às vezes insônia, pois pode atrapalhar o sono do paciente, agitação, ansiedade, cefaleia, dor de cabeça, rinite, fadiga, parkinsonismo, sintomas extrapiramidais, olha só, é importante aqui para a risperidona, a acatisia. Então, por exemplo, a acatisia é um sintoma que eu sempre explico para o paciente quando eu prescrevo a risperidona. Olha, Ana Maria, está aqui a risperidona, se por algum acaso, nos primeiros dias de uso, a senhora sentir uma agitação, uma inquietação muito grande, que tem que ficar andando para lá e para cá, a senhora me avise, busque um pronto-socorro, porque pode ser uma coisa chamada acatisia, que é rara de acontecer, mas se acontecer é muito incômodo. E aqui no material de apoio eu deixo anotado também como um complemento. Além disso, pode aumentar o apetite, muito comum também, vômitos, salivação, incontinência urinária, tremor, nasofaringite, rinorreia e enurese. E aqui nas imagens você está vendo a frequência de cada uma. É interessante o paciente ter uma ideia do quão frequente isso pode acontecer. A maioria dos pacientes não tem esse efeito colaterais todos. Então, se você é paciente também nessa aula é para médicos, tá bom? Para profissionais da saúde, colegas médicos. É claro que qualquer um pode assistir, é uma aula gratuita. Mas não é para assustar, é para informar. Combinado? Não é para assustar, é para informar. E temos também alguns efeitos colaterais menos frequentes, que acontecem entre 1 e 10% das pessoas que usam a risperidona. Como, por exemplo, constipação, dispepsia, náusea, dor abdominal, alguns ficam mais agressivos, edema facial, nunca vi, mas está aqui. Prolongamento de QT, isso é um cuidado que a gente vai falar. Tontura, principalmente em idosos, sintomas extrapiramidais, ginecomastia, sistemas extrapiramidais, outros, né? Como distonia aguda, discinesia tardia, que é diferente da rigidez motora do parkinsonismo simplesmente. Ginecomastia em crianças, ficar muito atento também, em adultos também pode acontecer. Erupção cutânea, taquicardia, síncope, bradicardia, palpitação, dor no peito, agitação, tontura postural, prurido, acne, hiperprolactinemia, disfunção sexual e xerostomia. Nossa, Rafael, a lista é grande. Pois é, a lista é grande. Lembrando, e aí você entra do paciente, que isso daqui são sintomas que podem acontecer. A maioria não vai ter tudo isso. A maioria não vai ter quase nada, pela verdade. Vai ter alguns muito específicos. Mas você fica respaldado, inclusive, juridicamente. Alguém que use a risperidona e tenha uma síncope. O doutor não me avisou da palavra síncope que eu poderia ter. Não, você entregou um documento, você está respaldado juridicamente. Temos também o item precauções, alguns cuidados que o paciente vai ter com aquela medicação em específico. E quanto à risperidona, uma coisa que a gente tem que ficar atento, principalmente para pacientes cardiopatas, diz respeito ao alargamento de QT, né, que é um intervalo de tempo, você sabe, da contração do ventrículo, que se acontecer um alargamento, o paciente tem um risco aumentado de ter uma arritmia chamada torsade de Pointes, e pode ser uma arritmia fatal
diga-se de passagem. Além disso, sempre lembrar interação com outras substâncias psicoativas, baixar o nível de consciência. Então, cannabis, álcool, proscrito, não deve ser usado, e aqui a gente reforça isso. Se o paciente vai fazer alguma cirurgia, para ele avisar o médico cirurgião ou dentista, em especial para a risperidona, tem que avisar que o medicamento pode conter aspartame na fórmula, lá na molécula que vai estar adjunta. Então, para quem tem fenilcetonúria, fica uma questão importante. É aqui que a gente traz também aspectos relacionados à gravidez, à possível gestação da paciente. Então, se a paciente está em idade fértil, vale a pena já orientar. Então, a medicação, de maneira geral, é compatível, tá, com a gestação, mas tem alguns cuidados. Então, por exemplo, bebês nascidos de mães que usaram a risperidona nos últimos 3 meses podem, raramente, desenvolver sintomas incluindo rigidez motora, tremor, sonolência, dificuldade de alimentação, respiração ou choro constante. Quer dizer que então o bebê vai ter isso? Não, mas está levantando a bola para aprofundar a discussão se a paciente engravidar ou se for o desejo dela engravidar. E aqui é abordada também a questão da amamentação e uso do psicofármaco. Então, olha, então se estiver amamentando, converse melhor com o seu médico. No caso, eu vou discutir com o paciente os prós e contras. Aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas aqui eu já estou levantando a bola, precisa ser conversado. No bloco interações medicamentosas, que, diga-se de passagem, é muito importante, afinal de contas, os nossos pacientes são polimedicados, não só com remédios psiquiátricos, mas com medicações clínicas, com remédios naturais, hoje em dia está muito na moda. Então a gente tem que orientar o principal, o que é mais importante. E, de maneira geral, como é que eu costumo colocar aqui? Então eu aviso, olha, as interações medicamentosas podem alterar a forma como esse medicamento funciona, para mais ou para menos, e aí não vai ter o resultado esperado. Mantenha a lista dos produtos que você usa, incluindo os produtos naturais, e compartilhe com o seu médico, porque às vezes acontece na consulta o paciente não falar, eu estou usando uma erva diferente aqui, um negócio diferente, e eu não falei na consulta. Aí depois ele te avisa, porque ele leu aqui e ele viu que pode dar interação. Mas, para a risperidona, uma medicação que tem que tomar muito cuidado é metoclopramida, o Plasil, história muito comum. O sujeito está usando a risperidona, lá para o quadro dele, tem uma jeca, uma gastroenterite, vai no pronto-socorro, Plasil na veia e tem uma baita catisia e faz uma distonia aguda. Por quê? Porque a metoclopramida, o Plasil, ele também vai ter uma ação antagonista dopaminérgica e vai ter uma sinergia, né, e vai piorar os efeitos extrapiramidais da risperidona. Pontos não tão usados, mas importantes de existirem nesse material: overdose. Olha, se alguém tiver alguma overdose, desmaio, com sintomas de desmaio ou dificuldade para respirar, é ligar para o SAMU. Isso é importante. Pode parecer meio simplista, mas não é. Porque às vezes o paciente ele vai te ligar, ele vai ligar para o serviço que você trabalha e você é um ser humano, você não está disponível 24 horas por dia. E está tudo bem. Mas esse paciente ele precisa fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Aqui você explica o que ele vai fazer. Algumas notas importantes: não compartilhe esse medicamento com outras pessoas. Pode parecer óbvio, mas você sabe que isso acontece. Desde venda no mercado negro, desde dar o remédio para a vizinha, dar o remédio para o pai, dar o remédio para a mãe. Esse remédio me ajudou tanto, toma aqui também. Não é assim. Mantenha as consultas médicas e psiquiatras regulares, né? A gente já dá um lembrete. E por questões legais, esse daqui é para motivos legais, não usar se tiver dúvidas sobre a indicação, os efeitos colaterais e tratamento. É claro que na consulta a gente se esforça, a gente fala, a gente desenha, a gente faz metáfora, a gente entrega o material, mas se o paciente ainda assim ficar inseguro, e está tudo bem, isso pode acontecer, então que não tome e tire as dúvidas, para depois não ter algum problema legal, não ter alguma questão do paciente ter um problema e você não me avisou, e aí pode dar muita confusão. E um outro item muito importante é dose esquecida. Doutor, o que eu faço para não esquecer a dose? Aqui você já tem isso muito bem amarrado. Como a risperidona tem uma meia-vida de mais ou menos 24 horas, ou seja, o tempo que demora para a concentração da risperidona cair pela metade do organismo do paciente, mais ou menos 24 horas, então a tomada pode ser uma vez por dia, 2 vezes por dia. Então se o paciente esquecer, o que a gente orienta ele a fazer? Ele esqueceu? Beleza. Lembrou? Toma na hora que lembrar. A não ser que esteja muito próximo da tomada seguinte. Então se ele toma todo dia de noite, que é mais comum, então todo dia 9 da noite, ele esqueceu e dormiu e acordou e lembrou, nossa, não tomei a dose de ontem, já toma de manhã ao acordar. Agora, se ele lembrar 8 da noite, e ele já costuma tomar às 9, aí ele não dobra a dose, ele toma a dose normal às 9 horas. E um último ponto em relação ao armazenamento, muito simples, mas importante, a gente orienta a evitar armazenar em locais úmidos, ambientes muito quentes, por exemplo, o banheiro, que tem muita umidade. Então, deixar longe de criança, longe de bicho, não descartar no vaso sanitário, se vencer, assim, leva para a farmácia. Orientações gerais, que com tudo isso a ideia é que você ganhe tempo, são coisas muito básicas, muito simples, mas muito importantes, que você pode entregar um material para o seu paciente e economizar tempo na consulta. Aproveitar esse tempo para investigar
ou sintomas para fazer uma psicoeducação do diagnóstico dele, e assim todo mundo ter um melhor resultado e ficar mais satisfeito. E por fim eu deixo aqui a referência do material que eu me baseei. É claro que eu trouxe informações da minha experiência clínica, do que eu vejo no dia a dia, mas eu me baseei aqui no Medscape.com, né, que é uma plataforma norte-americana que traz alguns conteúdos sobre os psicofármacos. Puxa, Rafael, gostei desse guia do paciente da risperidona, já vou usar aqui, vou baixar o material, inclusive nos comentários eu vou deixar o link desse PDF aqui, que é o mesmo que eu uso nos meus atendimentos. Você pode usar, enviar para o seu paciente, não tem o meu nome, então você pode usar e falar que é seu, pode levar o crédito, não tem problema nenhum. E esse material é um dos vários materiais entregáveis para o paciente lá no curso completo de psicofarmacologia de A a Z. É um curso com esse tema, psicofarmacologia, voltado para médicos prescritores. E lá nós temos disponíveis entregáveis das medicações psiquiátricas mais usadas por aí. Então, dos estabilizadores de humor, dos antidepressivos, dos benzodiazepínicos, de remédios naturais, inclusive. Então, tá tudo lá. Para você se inscrever no curso, é só você clicar no link aqui, você vai ter acesso aos módulos, aos bônus, às garantias, tudo direitinho. Então, para a gente amarrar, você aprendeu nessa aula uma estratégia para você caprichar, para você melhorar a psicoeducação do seu paciente em relação ao psicofármaco que você prescreveu. Você vai entregar o material para ele em PDF, pode ser impresso, pode ser via digital, pode ser pelo WhatsApp, para ele ler, para ele estudar depois da consulta. Ele vai assimilar o que ele aprendeu na consulta com você, sobre a medicação, a indicação, como usar, e as dúvidas principais. Esse material aborda as dúvidas principais dos pacientes, para ele ler em casa depois, com calma. Isso vai valorizar a sua consulta, vai otimizar a sua consulta, afinal de contas você vai economizar tempo, né? Ao invés de explicar tudo isso para ele na consulta, você pode fazer alguma outra coisa na consulta, ou até atender mais pacientes. Se você gostou dessa aula, se ela foi útil para você, clica aqui no like desse vídeo, se inscreva no canal para receber a notificação quando aulas novas surgirem e compartilhe com colegas e pacientes que usam a risperidona. Assim você vai ser ainda mais valorizado enquanto médico. Um grande abraço e te vejo na próxima aula.